paz a todos os irmãos. 今天是我们主复活得胜的日子， Hoje é o dia da ressurreição vitorioso do nosso Senhor. 孩子们当欢欣快乐来到主的圣殿里。 E sendo filhos de Deus, nós podemos com alegria congregarmos aqui na reunião. 这圣殿是万国祷告的殿， E esse templo é o lugar onde as nações oram. 我们当警醒、谨慎来到主的面前。 E precisamos estar despertos e com reverência vindo à presença do Senhor. 我们虽然看不到他、摸不到他， Embora não o toquemos nem o vejamos, 但是他的荣耀在这里自由运行， mas a sua glória está se movendo livremente neste local. 他的荣耀在我们的面前。 E também a sua glória está diante de nós. 他是那位至高者。 E Ele é o exaltado. 感谢主给我们这个美好的清晨，大家来这里来敬拜他。 Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. 首先，我们自己默祷在自己主的面前，我们借着这首诗行来自己等，慢慢的，我们轻轻的等候主的声音。 Agora vamos aquietando os nossos corações e preparando-nos para estar diante do Senhor.诗篇来作为我们今天的宣告的开始。 Vamos começar lendo o primeiro trecho bíblico. 71篇 Salmo 71, 第15节到23节。 15 a 23. 诗篇71篇15节到23节。 Salmo 71, 15 a 23. 好，我们大家一起来大声朗读神的话语。 Vamos lendo em uníssono todos juntos. 我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数。我要来说主耶和华大能的事，我单要提说你的公义。神啊，自我年幼时，你就教训我，直到今日，我传扬你奇妙的作为。神啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我。等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。神啊，你的公义甚高，行过大事的神啊，谁能像你？是你叫我们多经历重大急难的，必使我们复活，从地的深处救上来。求你使我越发昌大，又转来安慰我。我的神啊，我要鼓瑟称赞你，称赞你的诚实，以色列的圣者。我要弹琴歌颂你，我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所属我的灵魂都必欢呼。阿们。 Salmo 71, 15 a 23. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações.
Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. 好，我们现在用我们的诗歌来赞美我们的神。我们请赞美小组来带领我们。Vamos ter um momento de louvor. 弟兄姐妹平安， Paz aos irmãos. 真感谢神，过去一个礼拜真的保守我们平安的度过。 Agradecemos ao Senhor porque tem nos guardado em paz. 今天我们来到他的殿， E estamos no templo do Senhor 我 agora. 们来亲近我们的神， Vamos nos aproximar dele 来赞美他。 e também louvar ao Senhor. 那请大家起立，我们一起来高声的赞美， Vamos colocar-nos de pé para louvarmos ao Senhor. 一起来唱这首大在圣名第33首。 Vamos cantar Coroai.就是姐妹基础站立，我们一起来唱96首。Em seguida, vamos cantar hino 96. 我们主进复活， Que o Senhor já ressuscitou. Ha
我们众光惊呼，哈利路亚！他曾舍身救我命，哈利路亚！是我的主何在，哈利路亚！你说我们所会，哈利路亚！请坐。好，我们谢谢赞美小组。 Agradecendo pelo grupo de louvor. 好，我们自己低头默祷在主的面前，我们来祷告。 Neste momento, tem momento de oração silenciosa. 亲爱的天父，爱的主耶稣基督，再次献上我们的感谢赞美。 Agradecemos, Senhor, novamente pelo nosso, com gratidão, com louvor e adoração. 主啊，真是我们愿人都能称你的名为圣，愿你的国度来临降到我们的面前。 Que todos possam estar exaltando o teu nome e também teu reino esteja conosco. 让我们先求神的国，先求神的义。 Que primeiramente busquemos o reino do Senhor e a sua justiça. 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 Que a tua vontade seja feita aqui na terra como nos céus. 主啊，让我们一生来追求你的旨意， E que na nossa vida possamos estar buscando a tua vontade. 都能照足你的旨意而行。 E podemos estar agindo de acordo com a tua vontade. 让我们每一位都能活出你合乎你心意的儿女。 E todos nós sejamos filhos de acordo com o teu coração. 让我们每一位弟兄姐妹都能在基督里活出意象， E também que todos os irmãos possam estar seguindo a visão do Senhor. 都能活出一个有使命的儿女来回应主的呼召。 E podemos estar respondendo à chamada do Senhor, vivendo a missão que o Senhor tem nos dado. 让我们同心合一为主做工， E com o coração unidos podemos servir ao Senhor juntos. 一起为主打那美好的胜仗， Podemos estar tendo a bela batalha para o Senhor. 一起来扩张神的国土， E podendo também estar expandindo do reino do Senhor. 将福音传遍全世界。 E que o Evangelho seja proclamado a toda a terra. 也不论是犹太人，不论是外邦人， Sejam os judeus, sejam os gentios. 将你的福音传到地极。 E que o teu Evangelho alcance aos confins do mundo. 也让我们每位弟兄以主的爱来服侍周遭的人， E podemos estar servindo aos outros com o amor do Senhor. 让我们每一位弟兄姐妹都能用自己的生命来荣耀主。 E com a nossa vida possamos glorificar o Senhor. 早上的聚会，愿圣灵自由运行在这里。 E pedimos que o teu Espírito possa mover livremente entre nós. 早上的聚会，愿你的名被高举。 E nessa reunião que o teu nome seja exaltado. 以上的祈求祷告，奉靠主耶稣的名求， E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 阿妹。 Amém. 好，我们现在有读经，请打开罗马书的第1章 Vamos abrindo o livro de Romanos, capítulo 1, 第1节到第7节。 versículos 1 a 7. 好，我们大家一起大声朗读。 Vamos ler em uníssono. 耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒特拜传神的福音，将这福音是神从借着众先知在圣经上所应许的，论到他的儿子，我主耶稣基督按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道，其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。我写信给你们在罗马为神所爱奉召所圣徒的众人，愿恩惠平安从我们的父神并主耶稣基督归于你们。 Romanos 1 a 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé.
E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 好，感谢主，也提醒你牧师来到我们的中间。 Agradecemos ao Senhor pela presença do pastor Kirchner. 他今天带来的题目是耶稣福音，耶稣是神的儿子，是我们的主。 A mensagem dele, o Evangelho, boa notícia, Jesus, o Filho de Deus, é Senhor. 时间交给提醒牧师。 Meu bom dia a todos e todas. 大家早， Que a graça de Deus continue conosco, nos dando a possibilidade de ouvir e reagir à sua palavra. 愿神的恩典丰富的在我们的身上，让我们可以很适当的来回应神的话语。 Vocês perceberam que esse texto fala inicialmente sobre a importância do evangelho que Paulo prega. 这一段经节里面告诉我们，保罗他这么的看重的福音。 Eu acho que mais do que em qualquer outra geração anterior, nós, nesses nossos dias, temos que ter muita clareza sobre o que é o evangelho. 比之前的年代，我们更需要明白，福音对我们这个年代有什么哪里的重要性。 Não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, mas eu vou explicar um pouquinho 我 algumas 不知 coisas. 道是否你们可以明白我要讲的，但是我要多一点的解释，让大家可以明白。 Tem um país lá no Oriente que gostava de imitar as coisas sendo feitas em outros locais no Ocidente. 在中东有一个国家，他非常喜欢的模仿西方国家里面的一些事情。 Desde coisas assim do dia a dia até coisas mais preciosas, mais importantes, bolsas de mulher, por exemplo. 一些日常生活中的东西，他很喜欢去模仿。那尤其现在可以一个实际的例子，就是女士们用的包包，他也很喜欢去模仿。 Outro dia eu vi, eu acho que no UOL, que tem bolsas Louis Vuitton que custam 2 milhões de reais. 有一个例子，一个很贵的包包 ，Louis Vuitton 的品牌的包包，一般的价钱是几千美金的一个包包。 Imagina se eu der uma bolsa de 2 milhões de reais para minha esposa. Quanto dinheiro ela vai carregar dentro dessa bolsa? 而且你想想看，如果我给我的妻子这个值200万的这个包包给我的太太的话，请问她包包里面可以放多少的钱？ O dinheiro dela nunca vai ser digno do valor da bolsa. 因此，她包包里面的钱一定配不到这么昂贵的一个名包。 Mas esse país lá no Oriente começou a imitar tão bem as coisas que eram feitas no Ocidente que hoje Louis Vuitton manda fazer as suas coisas lá. 这个国家，它在东方这么的模仿其他的名牌，这个 Louis Vuitton 它也这么就在这个地方也设厂来制作这个名牌包包。 Acho que eu não preciso dizer que país é esse, né? 我相信不需要讲是哪一个国家在做这个名牌模仿牌。 Mas às vezes a imitação é tão boa que parece ser a coisa genuína. 也因此，他们做的这么好，就真的很像它的原来的原版的这个名牌一样的，做的模仿这么的好。 E isso, infelizmente, também acontece com o Evangelho. 那不幸的就是跟福音也照样发生一样的情况。 Nossa, parece tão perfeito, tão genuíno, e na realidade é falsificação. 哇，它真的好像这么的那么一样的，这么的真纯的，但是这个是冒牌的。 Nós vivemos hoje num tempo em que muitas pessoas gostam de se apresentar como evangélicos. 今天我们生活的时代，很多人很喜欢被大家看出他是属于福音派的人。 Inclusive, evangélicos estão toda hora na televisão, assim, em todos os programas políticos, principalmente. 甚至于这些自称为福音派的人，他们也很喜欢在电视上出现，包括在政治场合的节目中，他们也很喜欢在那个地点。 Então tem muito político que gosta de se apresentar assim como evangélico até. 也因此，很多的政治家他们很喜欢，也自称为基督徒福音派。
Infelizmente, muitas vezes aquilo é apenas uma coisa falsa, fingimento. 但是很可惜的，很多时候他们只是假装，是虚伪的而已。 Porque todo mundo se interessa em ter votos no meio político. 也因此，在政治界，他们很希望一个标签，某某的标签，他们很喜欢贴上一个标签。 Então se faz de tudo para alcançar os votos. 因此，他这个原因可以达到更多的票数，投票数量。 Não é só o problema dos políticos que nós vemos hoje em dia. 但是今天的问题并不是仅限于这个政治界而已。 Tem muita coisa que se apresenta como evangélica que, infelizmente, não corresponde ao Evangelho de Cristo. 很多时候所出现的，它是属于福音派的，但是真正却并不是跟福音有关系的。 Eu acho que vocês sabem que a palavra evangélico vem de evangelho. 也因此，你们知道这个福音派，它来自于一个福音这个词的，它是一个延伸的词。 Então, teoricamente, a pessoa que se apresenta como evangélica é uma pessoa que está ligada totalmente com o Evangelho de Cristo. 也因此，如果他自称为他是属福音派的话，基本理论上他应该是属于基督的福音的人。 Mas quando a pregação dessas pessoas às vezes parece ser muito mais de ódio com aqueles que não concordam com suas ideias. 但是很多次，这些的福音派的人，他们的言论是对那些异己的对自己的意见不一样的人，这种的一种仇恨的言论。 Será que nós podemos identificá-las com Cristo, com o Evangelho de Cristo? 因此，我们可以跟他对基督的福音有可以等于吗？ Ou quando é o conteúdo essencialmente político em vez de o ensino de Cristo? Será que isso é evangelho? 那甚至于他们所言论是很政治立场的，这些的言论跟属于基督的福音有关系吗？ Isso sem falar naqueles enganadores que estão simplesmente apresentando uma mensagem para tirar dinheiro dos pobres e ficarem eles próprios ricos. 也甚至有其他的人，他们借着讲述福音的这个的手段，来从别人的口袋取出钱，让自己变成富有的，还有这种的做法。 Na Inglaterra tem aquele herói famoso chamado Robin Hood, 在英国有一位英雄叫做 Robin Hood， que roubava dos ricos para distribuir para os pobres. 他是去抢求富有人的钱去帮助贫穷的人。 Hoje tem pastores que tiram dos pobres para eles ficarem ricos. 但是今天有些牧师，他们是从穷人的口袋取钱放在自己的口袋里面。 Infelizmente isso é verdade. A gente 不 vê 幸的是，真的有这么在发生。 Portanto, se torna cada vez mais importante nós termos clareza sobre o que significa ser evangélico a partir do Evangelho de Cristo. 也因此非常重要。今天我们可以明白什么是属于基督的福音，什么是属于福音派，什么是何谓基督徒。 Por isso, esse texto que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 1, nos apresenta de uma forma muito boa uma introdução ao Evangelho. 也因此，刚刚所读的罗马书第1章是非常适合让我们可以很明白的知道什么是福音。在这边，保罗所讲的很清楚。 Paulo escreve para uma igreja que já existia fazia muitos anos, lá em Roma. 保罗他写这份书信是给这已经很久就已经在罗马设立的教会了。 Mas a primeira coisa que ele quer deixar bem claro nessa carta que ele escreve para essa igreja que ele ainda não conhecia, 尽管保罗他还不认识这所教会，但他写这封信给这些教会的人， e que ele só vai visitar muitos anos depois, 因为之后几年之后，保罗他才会亲身去到罗马。 é que eles tenham clareza sobre o que significa o Evangelho de Cristo. 保罗要让这间教会可以清楚的明白何谓属于基督的福音。 Vocês sabem o que significa a palavra Evangelho? 请问你们知道什么是福音这个词吗？的意思？ Qual é o significado? 请问是什么意思？ Oi? Boa notícia。 Boa notícia. 对，好消息。
Boa notícia, exatamente. Aquilo que a gente, quando liga a televisão, nunca tem, né? 当我们打开电视的时候，很多时候都看不到这些好消息。 Boa notícia, 对，好消息， boas novas. 新的消息， É isso que a palavra evangelho significa. 这就是福音的意思。 E é essa palavra que Paulo já introduz no versículo 1 do nosso texto. 也因此，在第一节，保罗就带出福音这个词。 Ele diz que ele é servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para, ou separado para o evangelho. 保罗他自己说：“我是耶稣基督的仆人，奉召为使徒，特派传神的福音。” Separado para o evangelho significa essa foi a responsabilidade que Deus me confiou. 因此，他讲特派传神的福音，就是神他特别的分别他出来传福音。 Por isso que eu coloquei aí como tema da nossa pregação hoje, evangelho, boa notícia. 也因此，今天的主题是福音好消息。 Jesus, o Filho de Deus, é Senhor. 耶稣为神的儿子，是我们的主。 Porque é isso que Paulo vai dizer aqui no nosso texto, principalmente ali no final do versículo 4. 也因此，主要在第4节，保罗他强调，主耶稣是我们的主。 O Evangelho é a proclamação de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor. 也因此，福音就是传扬着耶稣是神的儿子，是我们的主。 E isso tudo constitui boa notícia. 也因此，这一切总结为是好消息，是福音。 Agora eu queria destacar algumas coisas mais específicas que o texto diz sobre esse Evangelho. 因此，我希望能够凸显出来，在这段经节所讲关于福音的部分。 Notem que no versículo 1 Paulo diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus. 这里保罗他强调说：“我是特派来传神的福音。” Ou seja, o Evangelho é uma boa notícia que vem de Deus. 也因此，福音是从神而来的好消息。 De vez em quando eu assisto no YouTube alguns debates de ateístas com cristãos. 偶尔我会在 YouTube 去看一些这个不是基督徒跟基督徒之间他们的讨论。 E esses ateístas geralmente dizem assim: o Deus que vocês proclamam, que vocês anunciam, um Deus de morte, um Deus de ódio, um Deus que não gosta das pessoas. 这个无神论者他们的言论说，你们所讲的神是一个充满这个暴力这个邪恶没有善良的这样一位神。 Pode ser que alguns desses ateístas estejam ouvindo esse evangelho pregado pelo pessoal que fala de um evangelho de ódio. 可能这些无神论者他们所听到的福音是那些这个主张暴力的一些的所谓的福音派。 Mas o evangelho é boa notícia porque não vem da Rede Globo, não vem da televisão, vem de Deus. 因此，这些福音并不是来自于电视台，来自于一些媒体，而是真的福音，真正的福音是来自于我们的神。 Inclusive a palavra evangelho era uma palavra grega usada no contexto secular, no contexto normal da vida das pessoas. 也因此，福音这个词在世俗上，他们也会用这个词“福音”这个词。 Não foi uma palavra inventada pelo cristianismo por Jesus. 也这个词并不是由主耶稣开始讲的，或是基督徒开始讲的一个词，它也是属于世俗间会用的词。 Já existia há séculos antes de Jesus. 在主耶稣降生之前的几世纪，曾经就一直用这个“福音”这个词。 E tinha principalmente uma ideia política. 这个词有一些的政治的因素在里面。 O nascimento do novo imperador lá em Roma era evangelho. 一旦在罗马诞生了一位新的皇帝，这就是一个福音， Era o anúncio de uma boa notícia para os romanos. 就是一个向罗马人公布好消息的福音， Vitória na guerra, na batalha contra o inimigo. 跟敌人战争而战赢的也是一个福音。 Geralmente, quando acontecia isso, um soldado era encarregado de voltar correndo para sua cidade e anunciar: nós ganhamos a batalha. 也因此，当时的如果在战场战胜的话，就会一个这个士兵会跑回到他的城堡里面，大声的宣告说：“我们战赢了，我们战赢了。” Isso era chamado de evangelho. 也因此，这个就是福音。
Inclusive, a pessoa recebia uma recompensa por dar notícias boas. 因为他带了一个好消息，因此他就有一个报酬，一个奖赏。 Que em grego era chamado de euangelia. 也因此在希腊文 evangelia 这个奖赏的意思， Totalmente ligado com a palavra evangelho. 也因此这个奖赏跟福音是一起的。 Inclusive, tinha soldado que, quando exército de Esparta derrotou os persas, voltou correndo para sua cidade. 当时有一位Sparta 这个士兵，他们占领了波斯人，他跑回去城堡，要公布这个消息。 Talvez alguns de vocês viram aquele filme 300, 可能你们在这个300战兵的这个电影里面，你们有看到这个场面。 que fala de uma batalha quando 300 soldados de Esparta conseguiram deter milhares de soldados persas que tentavam invadir a Grécia. 就是300位的 Sparta 的战士，他们可以占领几百万的波斯军队， Na famosa cidade de Maratona. 在一个很有名的城市叫做马拉多纳的城市里面的战场。 Aí o soldado voltou correndo para Esparta, 42 quilômetros e 600 metros, eu acho que é por aí mais ou menos. 差不多这个士兵他就需要跑将近42千米的这个路程，要回到 Sparta 城市来公布这个好消息， Para dizer nós ganhamos a batalha. 就说我们占赢了这场战争。 E a tradição, a lenda diz que quando ele disse isso, ele caiu morto. 在这个传说，他讲完这句话，他就倒地就去世了。 Tem gente que hoje em dia gosta de correr 42 quilômetros aí nas maratonas, né? 因此，我们有这个马拉松比赛，要跑这个42公里的这个长度， Alguns até caem mortos lá. 甚至也这么的严重的就是去世了。 Boa notícia no contexto mais amplo. 也因此，这个好消息这么广泛的范围里面， Mas é claro, no Antigo Testamento nós temos também a ideia de boas notícias. 而且在旧约里面也有这个福音好消息的资料。 De evangelho que também já era pregado. 也因此，在旧约也已经有讲述关于这个福音。 E talvez a passagem mais emblemática disso seja Isaías 52, 7 e 8. 以最有代表性的经节就是在以赛亚书的52章里面。 Texto que Paulo, inclusive, nessa mesma carta, cita no capítulo 10. 保罗也在罗马书第10章，他也有提出这段经节。 Isaías 52, 7 e 8. 以赛亚书56章56, 7。 52, 7 e 52. Isso. 以赛亚书52章7节8节。 Ele diz assim: Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. 那报佳音传平安，报好信传救恩的，对西安说：你的主神作王了，这人的脚登山何等佳美！ Versículo 8: Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com seus próprios olhos veem o Senhor voltar a Sião. 听啊，你守望之人的声音，他们扬起声来，一同歌唱，因为耶和华归回西安的时候，他们必亲眼看见。 A boa notícia é de que o Deus de Israel reina. 报的这个好消息就是我们的主他掌权。 Que Ele é Senhor do seu povo e do mundo. 他是全世界，也包括他的子民的王。 E quando Jesus vem pregar o Evangelho, Ele diz: o reino de Deus está próximo. 当主耶稣他来传讲他的信息的时候，他有说神的国度已经在我们中间。 O Evangelho tem a ver com o reino de Deus, com o senhorio de Deus. 福音就是跟天国有关系，跟神的主权有关系。 Por isso Paulo diz que ele é separado para o Evangelho. 因此，保罗他自称我是被特派来传神的福音。 Boas novas vêm de Deus e não de seres humanos. 也因此，好消息是来自于我们的神，而不是来自于人。 Se a sua esperança é ouvir boas notícias apenas do ponto de vista de seres humanos, você está perdido. 如果你的期
期盼是能够从人来听到好消息，这样的话，你真的是没有 A 希 não 望 ser 的。 que eles sejam pessoas que falam em nome de Deus. 除非这些人他们所讲的是奉神的名跟你说的。 Por isso, a primeira coisa é que a boa notícia é que vem de Deus. 因此，好消息它是来自于神， Não vem do imperador César, 不是来自于凯撒罗马王 não vem de 皇帝， reis ou políticos. 也不是来自于国王，来自于政治家。 Inclusive, alguns anos atrás, se achou uma placa que dizia o seguinte: 几年前他们找到一个板子，这么样写着。 isso lá atrás, no primeiro século do primeiro século da era cristã. 就是在我们主后的第一世纪的时候找到了这个牌。 Essa placa dizia o seguinte: o aniversário de César Augusto é evangelho para o mundo. 这个牌上写的这个罗马皇帝的Caesar Augustus， 他的生日是全世界的福音好消息。 E essa mensagem nunca foi boa notícia para ninguém. 但是这个消息对大家来并不是一个好消息。 Significava você está debaixo do poderio militar dos romanos. 这只是因为你是在罗马帝国的掌权之下而已。 Você não tem saída, você tem que se sujeitar a esse imperador. 你没有其他的选择，你必须屈服在他的掌权之下。 E a gente sabe que com Deus não é assim. 但是在神不是这个样子的。 Segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse texto vem no versículo 2. 第二个项目跟大家分享的是在第2节。 O Evangelho é a boa notícia de que as promessas de Deus se cumpriram. 福音就是神的应许已经应验的好消息。 Ele diz no versículo 2 que isso já foi anunciado no Antigo Testamento, na história de Israel. 在第2节就是说在旧约的时候就已经传扬这个好消息了。 Que as escrituras sagradas já anunciavam o Evangelho. 就是在圣经上已经有公布了传扬了这个好消息福音。 Principalmente por meio dos profetas. 尤其是借着众先知。 Então, o evangelho que Paulo anuncia não é uma coisa que caiu de paraquedas de repente. 而因此，保罗所讲述的好消息，并不是突然的，好像借着降落伞这么的掉下来。 É uma história que chegou no seu ponto culminante, na sua finalização. 而是这个时候是最要应验的时期，要完成的这个时间。 A promessa de Deus para Abraão, lá em Gênesis 12, 1 a 3, se cumpre em Cristo. 也因此，圣经神在创世纪的第12章的第1节、第2节所说的应许，在耶稣基督身上这么的完成了。 Deus disse para Abraão: em ti, em você, todas as famílias, todas as nações da terra serão abençoadas. 神对亚伯拉罕说：“因着你，各族各民因你而蒙福。” Lá em Gálatas 3, Paulo diz: Jesus é esse descendente de Abraão que traz a bênção de Deus para todo o mundo. 也因此，保罗在加拉太说，主耶稣他就是神所应许的，要赐福给全世界的是在完成在神的主耶稣的身上。 E até como isso acontece, o Antigo Testamento predisse. 也因此，在这些事情都是在旧约就已经预言了。 Por exemplo, Isaías 53. 比如在以赛亚书的53章。 O servo do Senhor que carrega sobre si o pecado de todo o povo. 就是神的仆人，他这么的背着万民的罪恶。 Que dá a sua vida em resgate de todas as pessoas pecadoras. 我为着拯救所有的罪人，他这么的自己摆上成为自己为牺牲。 Isso está previsto lá nas passagens dos profetas do Antigo Testamento. 因此，在旧约的众先知，他们就已经预言到主耶稣他要完成神所预言的。 Mas a boa notícia, a boa nova no Antigo Testamento era alguma coisa futura que ainda iria acontecer. 在旧约里面他们这所说的预言都是将来即将会实现的。 E ela representava também um aspecto, um fator de fé para as pessoas. 因此，这也是许多人要因着信心才能够承受的。 Você tinha que crer naquilo que Deus iria realizar no futuro, por meio do seu filho. 我们必须能够这么的相信，神会借着他的儿子而完成的这个应许。
Aí você pensa, puxa, mas que coisa chata é essa de você crer em alguma coisa que você não vê acontecendo ainda. 可能你会觉得怎么可能？我还没有看到，我就必须相信。 Mas acontece a mesma coisa conosco que olhamos para trás na história. 因此跟我们一模一样的，今天我们后看以前的事情。 Você estava lá aos pés da cruz, vendo Jesus sendo crucificado? 你能够在十字架上看到主被钉在十字架上吗？ Você estava lá quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e você estava no meio deles também para presenciar 当 isso? 主耶稣他复活的时候，你也在他的旁边，使徒旁边见证到主耶稣他的复活吗？ Nós cremos hoje em coisas que nós não vemos, 因此，今天我们所相信的是我们今天我们没有亲眼看见的， mas que aconteceram na 但是 parte 真 de 的 Deus. 但是真正的就是那个以前有这么的发生过。 A diferença é que agora está tudo já estabelecido e nós precisamos simplesmente olhar para o que aconteceu, não para o que vai acontecer. 也因此，都已经这么的实现了。现在我们是要来看神所要做的，并不是还要再看之前所发生的。 A Bíblia conta uma história que é a história da redenção que Deus propõe para a humanidade. 整个圣经讲述的神为人类所预备的救赎的计划。 E essa história se concretiza em Cristo. 而且这个计划实现应许实现在主耶稣的身上。 Por isso, no versículo 3 e 4, Paulo vai salientar esse ponto tão central que é o coração do Evangelho. 也因此，第3节、第4节，保罗他讲的就是在有福音的中心，在这个第3节、第4节。 O Evangelho é a boa notícia de que na pessoa do Messias, Filho, Deus venceu a morte. 福音就是主耶稣弥赛亚神的儿子身上，神战胜了死亡的好消息。 Vejam que ele diz no versículo 3 que Jesus vem segundo a carne, segundo a humanidade, da descendência de Davi. 论到主耶稣按肉体说是从大卫后裔生的。 Deus fez uma promessa para Davi e essa promessa está em 2 Samuel capítulo 7. 在撒母耳后记的第7章里面，神向大卫应许他的后代。 Ali Deus disse para Davi: Você terá descendente que se assentará para sempre no seu trono. 神对大卫讲说：“你的后代必定坐在这个王位上，直到永远。” É interessante esse texto, eu gosto muito dele porque ele começa no capítulo 7 dizendo assim que o Davi tinha feito palácio, uma casa real para si. 我很喜欢这段经节，在撒母耳后记的第7章，那个时候在这里记载的，大卫为自己建了一个很大的皇宫。 Depois que ele terminou de fazer a casa real, o palácio para si, ele pensou: poxa, mas Deus precisa também ter palácio, uma casa para ele. 一旦他完成他建造这个皇宫之后，他也想说：“哎，我也必须为神造一个房子给我们的神。” Aí ele pensou: vou construir templo para Deus. 也因此，我要为神来建一个圣殿。 Ele falou isso para o profeta Natan, 他跟拿登先知这么说。 que consultou a Deus. 这个先知他也是问了神。 E Deus disse: não, Davi não vai construir uma casa para mim, não. 那神就回答拿登说：“大卫不会为我建圣殿。 Eu tenho outras tarefas para ele. 我有其他的任务给大卫。 Mas o filho dele vai construir uma casa para mim, sim. 但是他的儿子会为我建圣殿。 E a gente sabe que Salomão construiu o templo. 也因此我们知道所罗门他建了圣殿。 Mas a coisa mais interessante é que nessa parte do texto, na metade do capítulo 7, 很有趣的，在这个第7章的中间，这段经节的中间有一个很有趣的事 Deus 情。 diz para Davi: eu vou construir uma casa para você, Davi. 神对大卫讲说：“我要为你建房子。” Aí eu podia pensar: mas como? Eu acabei de fazer palácio, eu não preciso de outro palácio. 那大卫可能说：“我刚刚建完我的皇宫，为什么还要为我建一个房子呢？” E quando ele disse casa, ele estava querendo dizer dinastia, uma família real. 但是这个房子其实的意代就是一个朝代，这个属天属王的这个王朝。 Mas não é qualquer filho que vai ficar para sempre no trono. 但是并不是任何的儿女一直坐在这个王位上。 Até Salomão, que talvez tenha sido o melhor rei
da descendência de Davi foi falho, fraco. 而且所罗门的是大卫的儿子，他坐这个王位上，他也是一个很虚弱的一个儿子。 Final da história de Salomão é trágico. 而且所罗门他的这个末代是真的，他是很悲惨。 Construiu templo para Deus, mas no final da vida dele estava construindo templos pagãos para algumas das suas esposas estrangeiras. 就是扫罗门，他是为神造了这个圣殿，但他在他的一生的最后面的时候，他为他的妻子建了很多的假神的假殿。 Não tem descendente de Davi que é digno de ser dito, esse vai ficar para sempre no trono. 也因此，大卫的后代没有一个人配得说他会永远的坐在这个王位上， A não ser 除非一个而已， que descende de Davi, 就是大卫的后裔，唯一一个有可以 que é 配的， chamado de Messias, Cristo, 就 Jesus, 是弥赛亚，是耶稣基督， que nasceu para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 因为他出生要成为万王之王、万主之主。 No versículo 4, Paulo vai dizer uma coisa muito mais importante ainda. 在第4节，保罗他讲的更重要的一句话， Ele vai destacar que a ressurreição do Filho de Deus pelo Espírito poderoso de Deus 就是神的儿子从死里复活，借着圣善的灵， demonstra que ele é de fato Filho de Deus 也因此显明神他是神的儿子， e que por isso é aquele que é Senhor de tudo e de todos. 也因此他必立为万物之主。 A ressurreição é a demonstração do poder de Deus de consertar aquilo que não pode ser consertado. 从死里复活，就是神他有大大的能力来处理那些没有办法处理的东西。 A pessoa quando morre volta à vida em Cristo, 从死里复活，在主里得到新的生命， porque Cristo ressuscitou dos mortos. 因为主要是基督他从死里复活了。 Aquilo que parece irremediável, Deus é capaz de transcender, de curar. 那些我们看了已经没有办法的，但是神他有能力来处理， Porque ele fez isso com o seu filho. 因为神他是借着他的儿子这么的完成，他实现了。 É claro que nós vamos ainda passar por essa cura definitiva que só é possível com a morte. 也因此，我们可以得到这个完美的医治，是借着死亡而得到完美的医治。 Eu já falei muitas vezes aqui, as pessoas às vezes são curadas, eu já vi isso acontecendo. 我可以看到很多次，很多人在疾病中得到医治， Mas elas morrem depois de serem curadas ainda assim. 尽管是得到医治，但是他们之后他们还会必定尝到死亡。 A cura definitiva vem com a morte, 真正的医治是来自于死亡， porque a próxima coisa é a ressurreição. 因为紧接就是复活， Corpo transformado para nunca mais morrer. 是一个已经改变的身体，永远不再死的身体。 Isso nós ainda vamos experimentar. 我们还会来体验到这个经验。 Mas o poder de Deus em transformar as vidas hoje está presente por causa da ressurreição de Cristo. 也因此能够改变生命的能力，是在于神的复活，主耶稣的复活。 Por isso, alguns versículos mais adiante, o versículo 16 vai afirmar essa realidade. 也因此，紧接在后面16节会讲述这样子的真实。 Paulo diz: não me envergonho do evangelho, das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus para salvar todos os que creem. 保罗他在16节说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的人。” Sem a ressurreição de Cristo não haveria poder nenhum de salvar, de transformar a vida de ninguém. 所以，如果没有耶稣基督的复活的话，就没有拯救、赦罪来新生命的这个恩典，这个福音。 Se Jesus tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, seria mais um
herói que morreu por uma nobre causa. 因此，如果主耶稣他纯粹死在十字架上没有复活的话，他只是纯粹一位英雄，为着一个崇高的目标而牺牲而已。No Brasil, nós tivemos um herói da independência chamado Tiradentes. O apelido dele era Tiradentes. 巴西的这个历史上有一位英雄他也是为国这么的献身，叫做 Tiradentes 这位英雄。José Joaquim da Silva Xavier, o nome dele. 他的名字是 José Joaquim da Silva Xavier， 他的名字。Mais fácil, Tiradentes, né? Porque ele era o dentista da época. 因此他是当时的牙医，所以他的外号叫做 Tiradentes， 拔牙。Ele morreu, inspirou pessoas para a independência do Brasil, sem dúvida. 是的，他牺牲了，他让更多人可以启动更多人来为巴西的独立而奋斗。Mas ele mesmo não produziu independência. 但他自己没有产生这个独立的行动。 Se Jesus tivesse morrido na cruz sem ressuscitar, seria mais um Tiradentes. 因此，如果主耶稣他这么的牺牲，没有复活的话，他只是多一位的Tiradentes而已。 É interessante que a expressão filho, né, se mostrou filho, foi demonstrado como filho de Deus pela ressurreição. 在这里，他以大能显明是神的儿子。 Também a expressão filho era reivindicada pelos imperadores romanos, filho de Deus. 也因此，在罗马时代的这些的皇帝，他们也一起能够争取，我们也是神的儿子，他们也争取这种的口号。 Em todas as moedas com o perfil do imperador, a efígie do rosto do imperador, estava lá escrito o nome do imperador e Filho de Deus. 在所有当时皇帝罗马时代的那个钱币上有印着这些皇帝的头像，那旁边写着他的名字，紧接着写着神的儿子。 Eles se achavam mesmo, né? 他们自己自称为神的儿子。 É que isso tudo começou com o César Augusto. 这是从凯撒那个时候时代开始的。 César Augusto tinha sido adotado por Júlio César. César Augusto 当时的皇帝，他被 Júlio César 来称为他的义子。 Que queria ser o ditador de Roma. 他希望可以成为罗马的独裁者。 Mas os senadores romanos não queriam que ele fosse o ditador, então eles o mataram. 但是罗马帝国那些长老会不允许，结果就这么的猛杀死这个皇帝。 Augusto era filho adotivo. 那这个 Augusto 是 Júlio César 他的义子。 E a primeira coisa que ele fez depois da morte de Júlio César, quando ele assumiu o império, 那当他的父亲义父这么的去世，他坐上王位的时候， depois de vencer os seus inimigos, 因为他能够战胜他的敌人， foi proclamar que Júlio César era Deus. 也因此他被公布为他是神的儿子。 E muito adequadamente, muito convenientemente para si, disse: "Eu sou seu filho." 那他就很适当的讲说：“是的，我可以说是他的儿子。” Ora, se Júlio César era Deus, 也因此，如果这个 Júlio César 是神的儿子的话， e eu sou filho de Júlio César, 那我是 Júlio César 的儿子， eu sou o quê? 那我是什么呢？ Filho de Deus. 也因此，我也是神的儿子。 Dali em diante, todos os imperadores colocavam nas moedas Filho de Deus. 也从此以后，所有的罗马皇帝他们在他们的硬币上就刻上神的儿子。 Até os mais malucos dos imperadores, como foi Nero, por exemplo, 甚至那些这些暴君，那 Nero 国王他也是这么样的一样的方式。 ou Calígula, que nomeou o seu cavalo senador romano. 那 Caligula 这个君王，他还将他的马称呼为他的这个国会的长老之一。 Não seria muito diferente hoje em dia se isso acontecesse. 那可能今天有这么也一样发生的话，也不是很稀奇。 Mas a coisa mais impressionante de todas é que Jesus é filho de Deus, 但是 de fato. 真正的就是主耶稣基督是神的儿子， E a sua vitória sobre a morte comprova isso. 也因着他从死里复活，证明了他是神的儿子。 A maior arma de qualquer imperador, ditador, político no mundo 在这个世界上，所有的独裁者、政治家，他们手中的武器 lá 是 naqueles tempos antigos e muitas vezes hoje em dia também, 从古老之前的朝代到今天的时代， é a morte. 就是最大的敌人就是死亡。 Não gostou? Manda matar. 如果不喜欢的话，就
谋杀。Nós temos exemplos disso no Novo Testamento. 我们有在新约有这个实际的例子。Herodes Antipas não gostou da pregação de João Batista, a mulher dele, que era ilicitamente casada com ele. 希律王他不喜欢施洗约翰他的传道，那他的妻子是一个不正确的方式的妻子，也不喜欢施洗约翰。Pediu a cabeça dele, literalmente. 因此他就要求了希律王他要施洗约翰的头。E ele mandou decapitar João Batista. 也因此就砍了施洗约翰的头。Em Atos 12 nós vemos que o Herodes mandou matar também Tiago, irmão de João, apóstolo. 而且在使徒行传的第12章他的这个希律王他也是要了约翰使徒他的兄弟雅各的头。Os romanos, quando não gostavam das pessoas que queriam lutar contra eles e contra o império, mandavam crucificar as pessoas. 因此，罗马帝国他们如果有一些反叛的反对他的帝国的所有的人，他们都罚他们被钉在十字架上。Uma geração depois de Jesus, no ano 70, os romanos sitiaram Jerusalém e antes de destruir a cidade, crucificaram 2.000 judeus nas muralhas de Jerusalém. 在主后70年之后，罗马帝国他要围攻耶路撒冷这个城，还没攻进之前，他们就在这个墙围上城墙上钉在十字架上2000人左右。O historiador judeu que escreveu sobre isso, Flávio Josefo, 犹太学的这个历史学家Joseph他这么的解释。diz que de um dia para o outro sumiram todas as árvores que havia em redor de Jerusalém. 就是从一个晚上里面，在耶路撒冷旁边的树全部都消失，都看不到了。Porque elas tiveram que virar cruzes. 因为他们必须将这些的树木砍成放成十字架。A morte é a arma dos ditadores. 也因此，死亡是这些独裁者手中的武器。A ressurreição vence a morte. 复活就是战胜了死亡。A vida supera a morte. 也因此，生命战胜了死亡。Por isso Jesus é Senhor. 也因此，主耶稣是我们的主。Ele é Filho de Deus que faz a obra de redenção por toda a humanidade. 也因此，主耶稣是神的儿子，他从死里复活来成为我们的主。E às vezes as pessoas dizem, mas como é que, e aí principalmente os judeus, né, como é que Deus pode vir na forma humana para o mundo? Que negócio é esse? 那甚至很多人，包括犹太人，他们也怀疑说，为什么有可能因为神他能够降生为人呢？ Sim, é verdade que Deus é espírito. 是的，神他是灵。 E que ele não se limita à forma humana. 因此，他不是限制于在人。 Mas ele criou o ser humano à sua imagem e 但是 semelhança. 神他按照他的形象造了人。 Aquilo que mais expressa Deus na criação é o ser humano. 也因此，在万物中最能够展现出神的形象，就是人。 Por mais que eu tente argumentar e convencer os meus gatos lá em casa a fazer algumas coisas, eu não consigo. Eles não entendem o que eu quero dizer para eles. 尽管我这么的照顾爱护我家里的猫，但是这些猫它们没有办法真正理解我的想法。 O ser humano é o único que tem a capacidade de autoconsciência, de pensar por si mesmo. 也因此，唯有人他才有一个能够思想这种的能力。 De expressar ideias, de criar coisas, 而且他还能够有表达的能力，能够创造的能力， de fazer coisas na tecnologia ou na arte. 能够在科技上或是在艺术上做一些作品出来。 Os meus gatos são arteiros, mas eles não são artistas. 因此我家里的猫它们是很调皮，但绝对不是艺术家。 Não sei se isso dá para fazer distinção em chinês, mas desculpe. 中文说对呢，它们很调皮，但是没有办法是艺术家。 Finalmente, o Evangelho é a boa notícia dada pelos embaixadores de Deus ao mundo todo. 也因此，福音是神
传到世界各地，借着神的使者。No versículo 5 até 7, Paulo destaca que foi essa separação para o evangelho da parte de Deus. 在第5节到第7节，保罗他这么说：“我是这么被分别出来，归给神。” Ele diz que ele foi separado por Deus para levar os gentios, as nações, à obediência pela fé. 保罗说：“我是被神分别出来，向外邦人，让世界的人可以这么的归向神，来相信福音。” E por isso os romanos estão incluídos também nesse rol de nações. 也因此，罗马人他们也是被包括在这个万国之中的一群人。Paulo se vê na responsabilidade de ser embaixador em nome de Cristo. 也因此，保罗他是有神所派的使者，奉主的名所奉的这个使者。E ao contrário de muitos que se arrogam uma autoridade que não têm quando se tornam ministros, pastores, 很多人他们有这个牧师这个还是领导者，反而会有这种自夸的这种的态度。Paulo insiste em dizer que antes de apóstolo ele é servo, escravo de Cristo. 也因此，保罗他说我是神的使者，之前他自称为我是主的仆人。É isso que ele diz no versículo 1. Paulo, escravo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. 也因此，保罗在第1节他说：“我是耶稣基督的仆人，奉召为使徒。” Ele sempre vê o seu apostolado, a sua autoridade, como sendo serviço. 也因此，我是使徒，我的权柄在于我是仆人。 Hoje em dia a gente vê pessoas, muitas vezes no chamado meio evangélico, se dizendo donos da verdade. 在我们的福音界里面，教会界里面，很多有一些这些人，他们都是认为我是这个真理的拥有者。 Coisa mais perigosa que tem é dizer eu sou a verdade, eu sou o dono da verdade. 这个真理的权威，也因此，只有我拥有真理，这是很危险的。 Porque a gente se engana muitas vezes. 因为很多时候我们会有犯错。 A gente erra, eu estou falando a gente no sentido até de pessoas que conhecem mais. 可能有很多知识人，包括我们中间里面，我们都会有犯错的时候。 Das escrituras, das coisas da fé. 相关于圣经，相关于我们的信心。 Paulo representa aquele que é a verdade. 也保罗他这么的代表的何为真理？ Aquele que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. 就是我是真理，我是道路，我是生命。 Por isso ele se apresenta humildemente. 也因此，保罗就很谦虚的表现自己。 Nós não ganhamos as pessoas por falar mais alto. 我们不会这么的因着你讲更高的音量来赢得别人。 Tem alguns que acham que quanto mais você grita, mais as pessoas vão se convencer e aceitar a sua proposta. 有些人认为说，讲得越大声，更能够说服别人来听我所讲的。 É aquilo que a gente fala no contexto brasileiro de ganhar no grito. 在葡文里面会讲说，要靠着我的大声来得胜。 Eu acho que isso vem também do contexto dos gatos. 也是跟猫有关系。 Nosso gato lá em casa, ele gosta, um deles, né? Ele gosta de brigar com os outros gatos da vizinhança. 我家里一只猫它很喜欢跟邻居的猫打架。 Então, de vez em quando à noite a gente ouve lá uns berros lá fora do jardim. 也因此，很多时候晚上我会听到在这个我家外面那里很大的吵声。 Aí eu vou lá e vejo dois gatos, um na cara do outro, gritando, tentando gritar mais alto que o outro. 也因此，我看到的是两只猫这么头对头的，很大声的叫来叫去的，这么的叫来叫去的。 Antes de partir para a violência, eles fazem isso. 还没有打之前，他们就先大声的彼此大声叫。 Tenta derrotar o outro no grito. 尝试来打败对方，借着他的叫声。 E tem gente que acha que pregar o evangelho é gritar. 因此，有些人在讲说，传福音就是你要大声的叫， Falar mais alto que os outros. 能够比别人的音量更高的方式来叫。 Comigo isso não funciona de jeito nenhum. 但是跟我不是一样， Eu tenho que ouvir as ideias, eu tenho que entender o que está sendo falado.
我必须能够理解你在说什么，你要表达什么。 Mas infelizmente tem muitos evangélicos que se deixam persuadir, cativar por pessoas que parece que falam com uma autoridade muito grande. 有些人他们就这么的愿意，很容易就这么的屈服在这些虚伪的环境之下，这么的顺服， E elas ganham grito, 也靠着大声来阵营， porque não conseguem convencer com ideias. 因为他没有办法以他的思考的方式来说服别人。 O embaixador representa aquele que o envia. 大使这个使者就是代表他受差遣的这个人， Nunca tem autoridade para estar além da pessoa que o envia. 因此他的权柄不会超越他差遣他的人这个权柄。 Nós não estamos acima do evangelho de Cristo. 我们不会在这个福音之上来服侍。 Paulo tem muita esperança ao enviar essa carta aos romanos, porque ele quer visitá-los um dia. 保罗他送这封信给罗马书，因为他很期待有一天能够面对面的看到他们， E ele sabe que Roma é o símbolo do mundo da época. 而且他也明白罗马代表的当时世界的中心。 Se o evangelho está firmado ali em Roma, ele é capaz de alcançar o mundo inteiro. 因为如果福音能够巩固在罗马的话，肯定福音会传达在当时的世界。 Naqueles tempos se dizia assim: todos os caminhos levam a Roma. 当时有一句话就说，所有条路都会通向罗马。 Mas uma vez que o evangelho está em Roma, de Roma, todos os caminhos também levam para todos os lugares. 一旦福音能够立定在罗马的话，借着这些道路就可以传到世界各地， A boa notícia é o evangelho de Cristo. 传到各地这个好消息，这个耶稣基督的福音。 Terminando aqui, gostaria de simplesmente recapitular algumas coisas. 我在这边要结束，跟大家复习一下， O evangelho, as boas notícias, somente Deus pode dar. 福音就是唯有神能够给我们这个福音。 Jesus veio para ser Senhor do mundo, Senhor de toda a humanidade. 主耶稣他来的目的就是成为我们的主，全人类的主。 Isso significa que o projeto de Deus para o mundo é maior do que aquilo que nós pensamos para nós mesmos. 因此，神对我们的计划是多过于我们自己心中所想的。 Deus não está simplesmente preocupado com a sua vida. Claro que Ele está também. 是的，神他顾虑你，并不是仅仅你的一生而已。 Mas os propósitos de Deus estão muito além daquilo que é a sua vida. 也因此，神他所需求神的意愿是超过于你的生命， São muito maiores do que isso. 大过于你的生命。 Nós temos que ter consciência de que nós fazemos parte de alguma coisa que Deus quer realizar para o mundo inteiro. 我们必须明白，神说要对全人类所做的，超过我们的所知道的事情。 Por isso, quando nós temos Cristo, cremos em Cristo, nós nos tornamos súditos do reino de Deus. 因此，我们相信神的话，我们接受神在我们的心中的话，我们就可以成为神的使者。 Nós nos submetemos à vontade de Deus que é feita no céu e que é para ser feita também na terra. 我们会降服在神的旨意，不但他的心意实行在地上，如同执行在天上。 E nós somos aqueles que nos movemos, vivemos a partir de valores de Deus. 也因此，我们的行动，我们的生活，必须根据于在主的神国的价值里面。 E assim testemunhamos e pregamos como embaixadores, como representantes de Deus no mundo. 因此，我们可以见证，我们可以传扬神的福音。 Será que Deus olha para a gente e percebe que nós somos de fato seus representantes? 真的神他看着我们，真的可以看出来我们是神的使者吗？ Ou será que a gente está tão pensando na nossa própria vida que pensa, não, Deus está aqui para me servir, afinal de contas eu sou eu, né? 还是你看着神说啊，我是在这里，是神要来服侍我，要来照顾我而已。 Que Deus nos ajude a estarmos afinados com o Evangelho de Cristo para que as pessoas percebam nos evangélicos que somos o Evangelho.
愿神可以帮助我们，让我们的生活可以符合福音，而且看到在我们的生命中可以看到属基督的福音真正在我们的生命中。Que nós sejamos os proclamadores das boas novas de Deus para o mundo. 我们可以成为向全世界传扬好消息福音的使者。 Amém. 阿们。 Vamos orar. 我们来祷告。 Senhor nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra. 亲爱的父神，我们为今天你的信息、你的话语感谢你。 Muito obrigado porque nós encontramos a tua palavra, a expressão da palavra viva que é o teu próprio Filho. 我们感谢主，你的话语真的就是呈现了主是真实的话语，就是主耶稣基督。 Queremos ser expressão e representantes teus no mundo daquilo que é a tua boa nova, boa notícia para a humanidade. 帮助我们可以向世界来传扬你的好消息，帮助我们可以成为你的使者，你最好的表达的人。 De que existe vida com sentido a partir de Cristo. 为了我们有经着主耶稣基督，我们有一个有意义的生活。 E que ao nos submetermos aos teus valores, 我们可以降服在你的价值之下， sejamos testemunhas vivas daquilo que o Senhor é capaz de fazer. 我们可以成为一个活活的见证，使大家知道主你可以做的，在我们生命中所做的事情。 Do poder transformador pelo teu Espírito, da transformação que ocorreu na ressurreição, também ocorrendo a partir de nós. 主耶稣，你的复活的大能可以彰显在我们身上，让大家可以看到主你真正的能力。 Não de nós mesmos, mas como os teus representantes. 不是我们自己，而是主让我们成为你最好的使者。 Abençoa cada um de nós e a esta igreja. 求主赐福在这里的每一位弟兄姐妹，这间教会， Para que sejamos, de fato, afinados com o teu evangelho. 帮助我们可以符合主你的福音。 O que pedimos agradecidos por tudo, em nome de 我 Jesus. 们祷告感谢，是奉主耶稣的名，阿门。 好，谢谢 Kissing 牧师带来神的话语， Agradecemos a palavra dada pelo pastor Kirchner, 愿神的话语警醒我们每一位， que a palavra possa estar despertando em nós, 让我们知道我们前面该走的路。 para que saibamos o caminho que devemos trilhar pela frente. 好，我们现在唱回应诗歌。 Vamos estar cantando o hino responsivo. 好，请赞美小组来带领我们。 Vamos pedir para o grupo de louvor. 我们谢谢 Kitchener 牧师的分享。 Agradecemos pelo compartilhamento do pastor Kirchner. 是的，我们的主已经掌权， Sim, nosso Senhor é soberano 而且也做王。 e Ele é rei. 我们也知道战胜了死亡，我们信的是又真又活的神。 E que Ele ressuscitou e Ele é o Senhor vivo e verdadeiro. 我们也希望我们的神来到我们每个人的心里。 E que Deus esteja no nosso coração. 我们现在我们的心里也要有一个地方，将神的话语放在我们心中。 E nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. 今天天气比较冷，所以请大家起立，我们大家一起来齐声，回应我们的神。我们用求来我心。 Vamos colocar-nos de pé e vamos cantar com o nosso coração, que venha no nosso coração. 好。在心里我主为罪人降生，天荣名利天上宝座，大万会之城，英雄过马棚，有空处是为主预备，就来到我心。 在我
空出为力，狐狸上游动，飞鸟一游长，奔跑时大山之足，为我主耶稣身负此情，在世间不曾少知足，求来让我心主耶稣，在我心有空处为你，求来让我心主耶稣，在我心有空处为你，主赐人生命，救人脱罪愆，正如同结了汁一样，人却是小主，加以荆棘冠，限定住在主家之上，求来到我心主耶稣，在我心有空处为力，求来到我心主耶稣来，在我心有空处为力，何时敞开歌，声音满日天，愿迎接的圣经歌曲，谁曾主恩照，向罪人发声，在我旁有空处为你，这是我神王主耶稣，我出来也很救主我，这是我神王主耶稣来，我出来也肯照顾我。请坐。 Pode sentar. 好，我们收今天奉献。 Oferta. Oremos. 亲爱的天父，我们的主耶稣基督，在这献上我们的感谢也赞美。 Amado Pai Celestial, queremos render louvores e gratidão ao Senhor. 主啊，感谢你早上赐下你宝贵的话语， Porque o Senhor nos deu a sua palavra preciosa. 愿借着你的话语，让我们每一位真的是知道你的大使命。 E pela tua palavra sabemos que nós temos essa grande comissão. 主啊，也愿意借着早上你的话语，让我们每一位弟兄姐妹得到医治。 E também pela tua palavra nós somos curados pelo Senhor. 主啊，愿主来呼召我们。 E que o Senhor venha nos chamar. 主啊，真的是也求主来到我们的心里面， E também que o Senhor venha estar no nosso coração. 也求主让我们到主里面， E que sejamos no Senhor. 让我们与主联合， Podemos estar ligados intimamente com o Senhor. 让我们与主同行。 E podemos andar com o Senhor. 主啊，真的是愿孩子们都能把这个生命的价值都能来影响到我们所周遭的朋友们。 E que esse valor que o Senhor tem nos dado para podermos influenciar as pessoas ao nosso redor. 让他们都能进入你的国度和你的荣耀里。 Que também eles possam adentrar no teu reino e na tua glória. 因为国度、权柄、荣耀都是你的， Porque o reino e o poder pertencem somente ao Senhor. 直到永远。 Até para sempre. 阿门。 Amém.
事项。 Avisos. 好，这个报告事项我们可以看投影啊，大荧幕上都有详细的报告。 Vamos estar olhando os nossos slides. 今天下午有长子同工会， Hoje à tarde haverá reunião de presbíteros e diáconos. 我们愿希望这所有的长子同工，还有有关的这个团契的负责人都能把时间分别出来。 E que sejam os representantes de cada departamento, junto com presbíteros e diáconos, possam participar dessa reunião. 1点45分。 Começará a 1h45 da tarde. 好，大嫂有没有什么补充报告？请余长老有没有什么补充报告？好，那我们今天的聚会就到此结束。我们请牧师为我们做上会祝福祷告， Vamos encerrar com a bênção final do nosso pastor. 请起立。 De pé. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. 阿妹，默祷散会。